Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 139, Oferendas, do livro Pão Nosso. O comentário do Emmanuel é baseado numa fala de Paulo que está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, em que ele disse: Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E aí, Apolônia, do que trata esse capítulo? Esse capítulo é muito bonito. Bom, aqui não tem um capítulo que não seja bonito, né? Mas tem uns que são mais marcantes, né? E aí, assim, a gente só precisa lembrar que na época que Jesus passou pelo planeta, era comum os templos, independente de qual fosse a religião, né? As pessoas faziam sacrifícios nos templos, né? Nas próprias, vamos pegar a igreja de hoje, nas próprias igrejas daquela época, se fazia esses sacrifícios de animais, né? Quem fazia o sacrifício, inclusive, eram os próprios, é, como é que chama? Rabinos, né? Eles tinham, então, eram membros da igreja que fazia este ritual com os animais. E a gente precisa lembrar que também se faziam sacrifícios de vidas humanas, né? E então, quando eles têm um Deus tão brutalizados, né? Tão comercializado, então ficava muito difícil para eles entender um Deus abstrato. Para o pessoal entender que Deus não precisa de sacrifício de animal nenhum. Então, aqui começa é, uma grande briga interna, né? Porque como a gente não precisa fazer isto, né? Então, quando a doutrina surge no planeta, se fala muito, inclusive no Evangelho tem a parte que fala o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que você tem que ir e se conciliar com seu irmão. Quando essa passagem do Evangelho vem, esse sacrifício ele está fazendo a comparação com o sacrifício de vidas, sejam vidas humanas, sejam de vidas de animais, né? E Kardec, ele também traz esse assunto, né? No livro dos Espíritos, lá tem essa questão que ele traz esse assunto. E aí é claro que com a evolução do planeta, com a evolução do nosso ser espiritual, quando Jesus fala, né, dos sacrifícios, ele está falando da gente vencer, fazer o sacrifício de vencer a nossa animalidade que está dentro da gente, que seria o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, sei lá, a maledicência. E, gente, são inúmeros, né? São números imenso aí que a gente tem. Então, assim, quando a gente conseguir vencer esta animalidade que está dentro da gente, a gente vai ter dado um salto muito grande nessa questão de evolução. E o planeta também, né? Irá ter um salto na evolução quando a gente deixar de ficar olhando para os nossos olhos externos e olhar para os nossos olhos internos, né? E aí, o que é interessante neste capítulo, que é assim, os seres que eram chefes das religiões, eles sacrificavam os animais, né? E eles se mantinham como um ser muito poderoso, né? Era uma pessoa muito poderosa que as pessoas tinham que fazer referências, né, para esses de tão
superiores eles se sentiam em relação à população, né? E aí, quando chega o momento de Jesus, Jesus ele não fala nada sobre o sacrifício, né? Ele se oferece como ser sacrificado para o bem da humanidade, né? Então, na verdade, ele não falou, ele fez. Então, o exemplo de Jesus ao ser sacrificado para que o planeta, para que as pessoas pudessem fazer esta evolução, que até hoje a gente está correndo atrás, né? Então, veja, quando Jesus faz isto, ele não terceiriza a questão do sacrifício, né? É a mesma coisa que a gente fazer um ritual de sacrificar, por exemplo, sei lá, um animal hoje, né? Porque ainda tem. É bem menos a quantidade, mas ainda existe. E aí a gente pega e encomenda alguém para fazer isto, né? Então eu falo assim para a Lívia: olha, Lívia, eu vou fazer tal coisa, mas você vai fazer para mim. Quanto você quer? E aí eu vou lá e dou dinheiro para a Lívia fazer isto. Então, a gente acha, ou essas pessoas pensam, que elas não têm a responsabilidade em cima deste ato, mas tem. Talvez a responsabilidade seja maior, né? Mas as pessoas ainda não entendem isso, então terceiriza os sacrifícios, né? E aí, assim, e a nossa maior dificuldade diante disso tudo aqui é buscar as virtudes. Esta é a nossa maior dificuldade. E quando a gente vai buscar essas virtudes, muitas das vezes a gente tem que sacrificar em muitas coisas, né? E as pessoas não estão a fim de sacrificar para poder buscar virtudes, né? E aí, assim, para que eu possa levar uma vida com Jesus, eu tenho que abrir mão de outras coisas, né? E nem sempre a gente está afim de, né? Bom, então a gente precisa primeiro vencer a animalidade que está dentro da gente, né? Para que a gente não seja como os sacerdotes, né? Porque a gente vai lá, sacrifica e a gente acha que não, tá tudo bem, não, a gente vai comprar um pedacinho do céu para você. Não, você precisa me tratar com respeito porque eu sou um homem de Deus, né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? E Emmanuel diz assim, né, que tudo está bem, até as preces. Às vezes elas parecem ser superficial. Ou melhor, desculpa, quando tudo está bem na vida, quando tudo está bem, né? A Polônia está bem de dinheiro, a Polônia está bem na família, a Polônia está, né? Está tudo bem. E aí, qual é a atitude que a gente toma nesses momentos? A gente faz tudo nas coxas, né? Vamos usar esse termo. A gente faz a oração de qualquer jeito, a gente vai lá no centro, mas a gente está ali de corpo, não estamos ali de corpo e alma, né? A gente está ali, mas a gente está pensando, puxa, eu vou sair daqui, vou fazer tal coisa, vou encontrar fulano. Então, assim, é tudo muito superficial quando as coisas estão bem, né? E aí, assim, quando acontece alguma dificuldade, aí, ao invés da gente buscar as soluções dentro da gente mesmo, a gente quer buscar soluções externas. A gente quer alguma solução para que alguém resolva o meu problema, né? E aí, então, é onde a gente começa a fazer
é, algumas fugas de nós mesmos, né? Esses momentos a gente está fugindo de nós mesmos. E, e, e quando a gente faz esta fuga, né? Quando a gente, às vezes, ameniza a situação, então, eu vou, sei lá, eu vou buscar lá alguém que vai me ajudar a resolver o meu problema. Talvez ameniza, mas eu só estou transferindo este problema lá para frente. E quando chegar lá na frente, talvez esse problema venha de forma muito intensa. Então, o que seria o ideal? O ideal seria a gente enfrentar esta situação aí de cabeça erguida. Olha, o que eu tenho que fazer? Não fugir de mim mesma, não fugir das soluções, mas enfrentar. O que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso vencer o vício da bebida, né? O que eu tenho que fazer? E aí, quando eu descobri isso, eu tenho que enfrentar isso logo de cara. Olha, eu descobri que eu tenho problema com bebida alcoólica. E isso é fácil, né? É fácil da gente identificar isto. É sacrifício? É sacrifício. Para quem está dentro da bebida e para toda a família é sacrifício. Mas é fácil. Agora, o difícil é a gente descobrir que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, que eu sou maledicente, e eu cuidar desta minha ferida. Esta minha ferida é só eu que vou cuidar dela. A família não tem como me ajudar. Então, às vezes, seria o ideal que a gente fizesse esse defronte na hora que eu descubra, para que eu possa encontrar paz lá na frente, do que eu empurrar com a barriga e buscar fugas, né? Buscar coisas externas, e aí lá na frente eu encontro situação pior, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso falar? Quando... Então, nessas fugas estão, por exemplo, e ainda hoje ocorre, né? As barganhas que a gente quer fazer com Deus. Então, às vezes, eu falo assim para Deus: olha, Deus, eu te dou tal coisa, eu te dou X. Em compensação, eu quero que você me dê Y. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, a gente ainda estamos fazendo o ritual lá do tempo de Jesus. A gente ainda está voltando àquele tempo. Lógico que hoje não mais sacrificando animais. Porém, a gente está ainda buscando esse Deus concreto e não o Deus abstrato. Eu acho que o capítulo é isto, né? A gente precisaria se espelhar em Jesus, né, para que a gente pudesse ser o exemplo, né, o próprio exemplo e não a fuga. E eu acho que esse capítulo que traz aqui em principal é isto, e aí eu tenho certeza que a Lívia vai completar com belas colocações. Pequenos complementos só, na verdade, reforçando alguns pontos que você falou, porque esses livros do Emmanuel, eu acho que eles basicamente se dividem em páginas consoladoras e páginas de chacoalhão. Aí eu diria que essa é uma página de chacoalhão, um exemplo de puxão de Uhum. orelha, para nos lembrar da nossa imaturidade espiritual. Então, algumas páginas reforçam como é importante que nós estejamos na caminhada, um passo de cada vez e tudo mais, mas é importante também, principalmente conforme os estudos avançam, que a gente se depare com as realidades do que nós deveríamos fazer, dos passos a mais que nós deveríamos dar. E quando a gente fala nesses sacrifícios, adorei você ter usado a palavra terceirização, que a gente terceiriza, mostra como a gente ainda é imaturo na caminhada espiritual. Porque eu não canso de me lembrar das pessoas que comentam, mesmo em brincadeira, quando falam assim: eu conto com você para me ajudar depois que eu morrer, para me salvar lá do umbral. Olha, é bom que eu te conheça.
por ser uma pessoa religiosa, né? Eu, no caso, uma pessoa espiritualizada, ativa, né? E isso vale para outras pessoas quando a gente pede oração. Para uma pessoa que a gente sabe assim, que é uma pessoa muito centrada, que reza muito e que a gente pede, e muitas vezes a gente confia demais na intervenção dos outros. E nós sabemos a importância da prece intercessória e o quanto ela ajuda de verdade, estando a pessoa encarnada ou estando a pessoa desencarnada, tanto o auxílio de quem está aqui, quanto o auxílio da espiritualidade amiga, isso acontece e é muito verdade. Mas a gente também sabe que para essa ajuda chegar, tem que ter a abertura individual, tem que ter a sintonia. E aí tem a ver com o sacrifício, que é o que você falou. Ah, quando está tudo bem, às vezes a gente inclusive nem está sintonizado. Porque a gente não se importa, a gente vai vivendo aqui na matéria e está tudo bem e vamos levando sem se importar. Aí Sim, quando o calo aperta, é e por isso às vezes é o sofrimento que acende luzes na alma, porque é quando a gente se predispõe a fazer essa conexão com a divindade, é quando a gente abre a porta. Só que para isso a gente tem que escolher o caminho do sacrifício, que é o que você estava falando sobre enfrentar, fazer o enfrentamento daquilo com as nossas próprias resoluções, e não ir para o lado da barganha. E aí vamos passar já para a barganha atual, né, então tem as promessas, tem os dízimos, dízimos, N formas, não necessariamente relacionada a uma religião ou outra, e não estamos dizendo, e Emmanuel não fala em momento nenhum, que é errada a colaboração com as obras diversas, principalmente assistenciais, feitas pelas religiões. Não é uma crítica ao dízimo, o problema é nós estamos direcionando isso por quê? Porque essa barganha que você falou, quando a gente ouve assim, fala assim: "Nossa, mas eu não sou assim de falar com Deus, ó, eu vou fazer isso e você me devolve aquilo". Ou então, como às vezes as pessoas fazem ainda explicitamente, né: "Não, eu vou colocar o santinho de cabeça para baixo, enquanto isso não acontecer, você vai ficar aí de cabeça para baixo", como se o santo tivesse ali, né, corpo personificado num objeto, né. Isso é muito mais para nós, para da nossa barganha mental, mas tantas e tantas vezes o processo é muito mais sutil. E parece que nós não estamos fazendo de propósito. Mas é importante que a gente reflita. Quando a gente direciona, por exemplo, donativos, né, seja para a causa que for, nós estamos fazendo isso por querer realmente contribuir com tudo, né, com os projetos, com as obras, com o auxílio às pessoas, ou nós estamos querendo colocar créditos espirituais na nossa conta para dizer assim: "Eu fiz, estou com a consciência limpa, pronto, já não posso ser levada lá para os julgamentos do mal, do inferno e tudo mais, porque eu estou na caminhada". E não é assim. E o fato é legal você ter dado o exemplo do vício externo, por exemplo, como a bebida, o uso de drogas, esse tipo de coisa, é, porque além de ser algo muito fácil de ser identificado, como você falou, né, usualmente, não é como os defeitos da nossa alma que são mais complicados, tem outra diferença também, fica muito claro de a gente mostrar como é que não dá para terceirizar. Porque se eu tenho um vício com alcoolismo, por mais que a família dê apoio e suporte, o que é importante, que seria o exemplo lá da prece intercessória e tudo mais, a pessoa incentivar, motivar e estar ali vibrando, se eu não quiser, se eu não tomar a decisão, não tem jeito de o meu corpo se livrar desse vício. é É a verdade. mesma coisa para os defeitos e para a nossa caminhada espiritual. Nós precisamos querer. Precisa partir de nós. O sacrifício é individual. Então, inclusive quando a gente fala, né, que Jesus fez o sacrifício, se doando, né, doando-se a si mesmo, nessa entrega para a morte do corpo físico, não é que ele salvou a humanidade, tipo assim, não é que ele tirou o meu pecado, não. Ele me mostrou o caminho. Ele me mostrou o caminho do sacrifício individual, que nos nossos tempos não é nos dar, né, entregar o nosso corpo para a morte física, não é. É muito Não, além disso. É nas pequenas coisinhas do dia a dia, é no que você falou de olhar para dentro e investigar o que precisa ser alterado. É isso, acho que é pois é. mais um chacoalhão, mais uma É, oportunidade de a gente refletir sobre o que podemos mudar no nosso dia a dia, um passinho de cada vez, mas que seja um passinho de mudança, né. e você vê que quase todos os capítulos
todos os evangelhos que a gente grava aqui, vem e fala sobre a reforma íntima, né? Sempre, porque é o Então, caminho, né? é o caminho. O caminho, gente, é este, não tem outra coisa. Então, é isto. Vamos, então, para o nosso encerramento? Vamos, assim, então, convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, que a gente possa, assim, neste momento, interiorizarmos, olhar para dentro de nós mesmos, fazer, assim, uma revisão, uma revista em nosso corpo, em nossa alma, para que a gente possa trazer à tona e trazer à luz do nosso conhecimento todas as nossas falhas, aonde nós ainda precisamos trabalhar e sacrificar para melhorarmos, para que a gente possa buscar as pegadas do Mestre. E assim nós vamos pedindo que essas energias possam se estender por toda a nossa casa, por todos os nossos familiares, por todos os nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Vamos assim vibrando intensamente para os nossos vizinhos, para toda a nossa rua, o nosso bairro, o nosso local de trabalho. Vamos vibrando intensamente para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que todos os leitos de dores possam ser acalmados neste momento através da mão do Mestre Jesus e dessas energias que estamos doando. Que todos os irmãos que trabalham em prol do próximo possam ser fortalecidos para que, de alguma forma, continue as suas tarefas e que possa beneficiar aqueles que sofrem. Vamos, do nosso país, vai assim, saindo muitas energias e vai assim buscando os nossos países vizinhos da América do Sul, das Américas, que essas luzes de fraternidade, de amor, possam brilhar o coração e a mente de todos aqueles que ali habitam. Mas vamos assim buscando ainda os países aonde a guerra impera, para que esses irmãos possam ser beneficiados por essas energias. Que aqueles que são responsáveis por eliminar este caos no planeta possa ser iluminado neste momento, para que possam ter a vontade e a coragem de acabar com os problemas que envolvem a guerra. Mas vamos assim ainda buscando o continente africano, para que esses irmãos queridos possam assim ser fortalecidos nas suas entranhas e que a terra nesse país, nesse continente, também possa ser revolvidas, possa ser molhadas com essas energias, para que possam frutificar. Vamos assim ainda buscando os países asiáticos, para que todos possam sentir as energias, para que todos possam sentir a paz deste momento. E assim nós vamos ainda buscando todos aqueles irmãos que sofrem no universo, sejam encarnados e desencarnados. Todos aqueles que têm o coração, no coração, a vontade de trabalhar em prol de Jesus, para que possam ser fortalecidos, para que possam, assim, ser somados dentro do planeta Terra, para que essas energias ainda se fortaleçam mais e que possam buscar Bezerra de Menezes no espaço, para que possamos doar essas energias, para que ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo Evangelho. Que Até o assim seja. próximo. Um abraço a todos. Até mais.